erro muito comum e muito recorrente ainda é simplesmente de que a maioria dos candidatos não se prepara com antecedência. É, infelizmente, o que acontece? Os editais, eles apresentam a lista quais são as aulas que poderão ser sorteadas. E no próprio edital, a grande maioria dos editais são assim, assim que o candidato sorteia um tema, ele tem 24 horas para apresentar esse tema para uma banca. Só que o que é que acontece de uma forma geral? A grande maioria não faz nenhuma aula com antecedência, não prepara nenhuma aula e na hora do sorteio corre para casa, corre para uma lan house, corre para algum canto que possa então começar a preparar a aula. Alguns candidatos chegam ao ponto de estudar aquele tema somente depois do sorteio, e isso é um erro gravíssimo, porque você imagine só, você tem 24 horas para apresentar aquele tema, mas a sua vida ainda continua. Você ainda precisa comer, você ainda precisa dormir, você ainda precisa fazer diversas outras atividades de sua vida. E você não pode simplesmente se trancar 24 horas do nada para fazer a sua aula. E tem gente que tenta fazer isso e aí atrapalha a sua vida pessoal, o seu trabalho profissional, por causa dessa situação em que você poderia ter se preparado com antecedência. Como assim? Você tem lá, por exemplo, varia de 5 a 10 tópicos cada edital sobre quais são os temas do sorteio, né? E você pode sim começar a se preparar algumas semanas de antecedência. Normalmente você tem um tempo entre o edital até o dia do sorteio considerável, pode variar aí de 1 mês, 2 meses ou até mais, dependendo da forma como o edital foi lançado. Esse tempo você poderia tentar fazer pelo menos uma aula por semana. Eu não digo fazer ela por inteiro, está totalmente pronta, no sentido de que você já tem todo o conteúdo determinado, ou então todos os slides já estão prontos. Não, seria melhor, se você for capaz de fazer todos os slides, se for assim da maneira como você deseja fazer a sua apresentação, todos os slides, tudo de uma vez só, e está tudo pronto na hora, seria maravilhoso. Mas de antemão eu peço pelo menos, a dica que eu lhe dou é: estude o conteúdo daqueles tópicos que estão lá no abordado no edital e escreva manualmente mesmo quais são os pontos chaves que você deve abordar em sua aula. Quais são os pontos chaves que você tem que lembrar para o momento, porque quando você pelo menos tem isso organizado, uma estrutura da aula bem organizada, aí sim, o que você faz? Na hora do sorteio, você recorre a essa estrutura e consegue montar a sua aula de maneira muito mais calma, muito mais tranquila e muito mais coerente. Não aquela loucura de fazer tudo em 24 horas. E então, agora o tempo excedente que você tem, agora o tempo você vai agora ensaiar, que é um tópico que eu vou abordar à parte, porque o ensaio talvez seja um dos pontos mais importantes que você tem que ter para você ter uma boa prova de desempenho.